Você não tem palavras para orar, você não sabe como orar, então esse vídeo é para você. E esse é o vídeo parte 2. Então não perca a parte um. Procure aqui embaixo no meu canal, entre no meu canal, já se inscreva e veja a parte um. A parte um eu tratei para vocês o que falar, como falar. Agora eu vou trazer para vocês como se posicionar para orar a palavra de Deus. É incrível, não percam. Oi, eu sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres, mulheres que procuram se edificar, edificar a sua casa, buscar sabedoria, se posicionar como uma filha amada, ativar dentro de si o poder da oração, para blindar a sua casa, para provocar milagres, para provocar as bênçãos do céu, acessar as bênçãos do céu, receber muitas bênçãos na sua vida. Então, se você quer esse tipo de bênção na sua vida, se posicionar, orar sem reclamar, saber que você não tem mais que orar por problemas, então entre para o método Poder da Oração. O link está aqui abaixo. É uma mentoria onde eu ensino a orar, a louvar, a adorar, a você interceder por você. Sim, você tem que interceder por você. E esse método é bem direcionado para quem quer restaurar também o seu casamento. Sim, depois da restauração da sua vida, o seu posicionamento como uma filha de Deus, você acaba, como consequência, restaurando o seu casamento. E até muitas questões também, em todas as áreas, na área profissional, nas finanças, isso é incrível, é uma jornada de transformação. Aproveite e acesse e saiba mais. Então, agora no vídeo, quero mostrar para vocês como se posicionar para orar, como orar a palavra, em continuação à parte um. E depois, no final, eu vou dar um exemplo de fazer uma oração baseada no Salmo 1, e eu vou trazer para o seu marido. Você pode também usar para você, com toda certeza. Mas como aqui o meu público maior é de mulheres que gostam de orar pelo seu marido, hoje eu quero trazer para vocês o Salmo 1, baseado, né, para a gente orar pelo nosso marido. É o que eu faço de oração pelo meu. Então eu quero te ajudar, eu quero te mostrar como eu faço para você também acessar essa bênção, né? Provocar essa bênção aí e trazer o céu para a terra. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia, né, para quem puder, a palavra, e abrir o nosso texto base, é Mateus 6. A partir do 6 ali que ele fala para a gente ir no nosso quarto e orar, mas o base mesmo que eu quero trazer para vocês, o posicionamento, é no versículo 9, onde ele começa, Jesus trazendo o modelo de oração, que é o nosso Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração, e que em cima dessa oração do Pai Nosso, a gente pode fazer todas as outras, certo? Mas hoje eu quero trazer aqui o versículo 9, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou ler o 10 aqui um pouquinho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como que a gente tem que se posicionar, né? Para fazer essa oração. Eu quero dizer para vocês que o objetivo, então, assim, se você analisar o Pai Nosso, em outro vídeo eu vou trazer toda a explicação do Pai Nosso. Mas para esse, o objetivo de a gente orar é ter um relacionamento com Deus, é ter intimidade com Ele, é ouvir, é ser guiado pelo Espírito Santo, mas é santificar o nome dele, é declarar, é a gente reconhecer o poder dele, a misericórdia dele, a criação, é contemplar ele. Né? Em outros vídeos aqui do canal eu também trago outras questões nesse sentido de como a gente deve declarar, né, contemplar tudo que ele fez para nós, a obra na cruz. Então a gente tem que santificar, a nossa vida tem que revelar essa glória de Deus, né? Esse poder que ele tem, que é só dele. Então é a gente santificar o nome dele, é a gente declarar a vida que ele nos deu, é agradecer a ele. Então, como que eu vou orar a palavra? Como que eu vou me posicionar? No vídeo 1 eu explico como orar, né? Dei até um exemplo ali do Salmo 1, 91. E aí, hoje, como que a gente deve se posicionar para orar, né? Vamos lá. Um, a primeira dica aqui, né? Orar como filho, como filha de Deus.
Então eu vou começar dizendo para vocês que quando você entrar no seu quarto, como está aqui no versículo 6, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, né? Que te ouve. Então, assim, eu vou ao meu pai, então eu tenho que ir como filha. Então, o primeiro passo que eu digo para vocês é: aceitem a obra na cruz. Aceite, diga assim: Jesus, eu aceito a obra que o Senhor fez na cruz. Obrigada pelo sacrifício, obrigada por ter me salvado, por ter me libertado, por ter me protegido. Obrigada porque o teu sangue me lava, ele me purifica, né? Obrigada porque lá eu fui curada, eu fui sarada, o Senhor me perdoou. Se arrepender, né, de algumas coisas que você fez, agora é o momento. Mas quando você orar a palavra, você se colocar como uma filha mesmo, ver Deus como seu pai, buscar esse sentimento dentro de você. O pai, o que que é? É aquele que te dá proteção, é aquele que você confia, é aquele que você tem toda a liberdade para falar. Ah, Gisele, mas eu não tenho, assim, eu não consigo sentir isso, até porque o meu pai aqui na Terra não era assim. Então, busque esse relacionamento com Deus. Ore a palavra de Deus, buscando, diga assim, Deus, eu quero orar a sua palavra e eu quero cada vez que eu ler, eu quero cada vez mais internalizar a obra de Jesus na cruz, aceitar e viver cada vez mais como filha de Deus, como filha, como tendo um pai amoroso, gentil, cuidadoso, protetor, e você começa a se visualizar nisso, certo? Então, vá orando como uma filha que pode pedir, que um pai quer atender, né? Por exemplo, a minha filha, o que ela me pede, eu quero atender. Então, quando você for orar a palavra de Deus, entenda que a palavra de Deus ela foi escrita para você, é um pai que deixou um presente para você. Então aceite, internalize ela, leia mesmo e diga: eu quero ler. Eu quero ler e eu quero me encontrar, eu quero ver esse pai amoroso. Eu quero sentir esse pai amoroso. Então, ore se colocando como uma filha, como assim, o preço foi pago, eu aceito o que Jesus fez, eu agradeço o que Jesus fez, e isso você vai fazendo aos poucos. A gente vai, eu hoje, claro, tenho mais intimidade do que eu tinha há anos atrás. Por quê? Porque eu estou buscando a cada vez mais a revelação. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor se revele a mim. Eu peço para o Espírito Santo, inclusive, me ensinar a ser filha, a ter esse relacionamento de filha, essa intimidade de filha, né? Por exemplo, a gente pode conhecer uma pessoa, mas a gente pode não ter intimidade com ela. Então tem muita gente que conhece Deus, mas não tem a intimidade de pai. E a gente tem que ter e buscar essa intimidade de pai. Ah, então busque isso, mentalize, visualize, sinta. E se você sentir ao seu coração que tem alguma coisa que tem que alinhar para que isso possa ser mais profundo com Deus, como, né, filha, vamos supor que você sinta assim, peça para o Espírito Santo, mas Espírito Santo me fala, eu quero ir mais fundo, eu quero ter mais intimidade como filha. E se você sentir que em algum momento você tem que pedir perdão ou você culpou Deus de alguma coisa, peça perdão. Como é que eu posso dizer assim, que é o que eu busco para mim? É alinhar, fazer as pazes nesse relacionamento, né? Não que Deus fez alguma coisa para você brigar, ou ele brigou com você, mas é a gente buscar. É igual começar um namoro, começar um relacionamento. A gente vai tendo relacionamento, vai buscando intimidade a cada passo, tá? Então, vá até ele como uma filha, porque ele é o teu pai. No segundo, ore como um irmão, ou seja, porque como está aqui, né, na oração do Pai Nosso, o Pai é nosso. Então ore que intercedendo por outras pessoas também. Sim, você pode ir ao Pai intercedendo por outras pessoas. Quem é pai ou mãe aqui sabe que às vezes os nossos filhos vêm, ai mãe, eu queria ir para a piscina, tu consegue levar a fulana junto? Por quê? Porque ela quer interceder, ela quer pedir. Por quê? Porque a mãe da amiguinha está ocupada, está trabalhando. Mãe, eu queria um picolé, dá para pagar também para minha amiguinha? Então, é interceder. Você vai ao pai como filha, sabendo que você tem irmãos, porque o pai é nosso. E sim, você pode orar a palavra intercedendo por outras pessoas. Assim como eu vou como filha, eu oro por mim, eu intercedo por mim.
né, no primeiro vídeo ali, eu falei como orar por você, eu dei o exemplo do Salmo 91, intercedendo por você, declarando o seu nome. Então faça isso também por outra pessoa, faça por você e faça por outra pessoa também. Interceda, vá ao Pai, Ele é nosso, vá como um irmão, ore. Gisele, mas a pessoa não me pediu para eu orar por ela, mas ore, interceda. Diga para Deus, mas eu não sei nem. Ai, Gisele, até veio uma pessoa na minha cabeça, agora que tu me falou, hoje de manhã acordei pensando numa pessoa, mas eu não sei o que orar por ela. Ok, o Espírito Santo aqui convence, ele sabe o que precisa. Só encha o céu de oração por essa pessoa. Diga para o Espírito Santo, eu pensei nessa pessoa hoje, eu queria orar, queria que o Senhor cuidasse do coração dela, cuidasse da vida profissional dela, eu não sei o que ela está passando. Talvez no meio da sua oração o Espírito Santo até lhe fale exatamente o que a pessoa precisa. Talvez você receba uma palavra, uma revelação para dizer para ela, venha alguma passagem bíblica para você falar para ela. Então, interceda, vá ao Pai como filha, mas também vá como irmã, sabendo que outras pessoas têm que também receber essa bênção. E pode ser por meio de você, você pode ser um canal de bênção, orando por outras pessoas. E o terceiro ponto, então, o primeiro ponto é ir como filha, o segundo é ir como irmã, e a terceira, ore como uma pessoa pertencente ao reino, né? Até porque diz assim: venha o teu reino, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, ore como sendo uma pessoa que pertence ao reino. Porque primeiro buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar, dá as primícias para Deus, ore, tenha um relacionamento com Ele. Se você tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, você vai buscar esse reino, você vai trazer. Então, saiba que você pertence a esse reino, esse lugar, a Deus. Declare: eu pertenço a Deus, eu sou obediente a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou temente a Deus. Declare isso na oração. Quando você orar a palavra, diga antes, né? Espírito Santo, eu quero que o Senhor me revele a palavra, porque eu estou vindo aqui como uma filha. Eu quero pedir por mim, quero interceder, ou vai orar por uma pessoa específica, eu quero orar pela minha vizinha, que é minha irmã de fé, ou aquela amiga da igreja, ou se não, Senhor, eu quero orar como cidadão do reino, eu quero buscar primeiro as coisas do reino, eu quero orar pelas autoridades. Então é você se posicionar, isso é um posicionamento de filha, de irmã, de pertencente do reino, né? Então agora eu quero trazer como orar a palavra, em continuação a parte um do agora essa parte 2 de como a gente tem que se posicionar, e eu quero trazer o exemplo de como a gente orar pelo nosso marido. Quero fazer uma oração do Salmo 1, intercedendo por ele, né. A mulher que ora pelo seu marido, ela blinda ele, ela protege, ela pede a proteção, ela declara vida sobre a vida do seu marido. Então, pegar o meu óculos aqui, então você pode abrir no Salmo 1, a Bíblia no Salmo 1 para você acompanhar. Eu vou dar um exemplo, você coloque o nome do seu marido, você declare especificamente as coisas da vida do seu marido. Só vou dar um exemplo, tá? Mas você adapta aí e use mesmo. Declare, porque a palavra de Deus ela é viva, tá? Ela é água, ela é o que alimenta, ela é o que mata a sede. Então, declare isso, ore mesmo, tá? Então, Salmo 1 diz assim: eu já vou orar, você acompanha aí, e eu já vou orar como se eu estivesse fazendo, né, para o meu marido, né, e você pode repetir também. Senhor, eu estou vindo aqui interceder pelo meu marido, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me revele a sua palavra, eu quero que o Senhor leve essa oração para Deus. E eu quero dizer que, como é feliz o meu marido, porque ele não segue o conselho dos ímpios. Eu declaro que ele nunca vai imitar a conduta dos pecadores, porque ele não se assenta na roda de zombadores, ele tem um discernimento que vem do céu. Ele é um homem sábio. Eu declaro saúde divina sobre a vida dele, eu declaro sabedoria dos céus sobre a vida dele, porque ele vai sempre satisfazer na lei do Senhor, e nesta lei ele vai ter sede e fome para meditar dia e noite. Como é lindo, Senhor, o meu marido servindo ao Senhor, tendo fome e sede da tua palavra, declarando vida sobre a vida dele e sobre a vida de outras pessoas. O meu marido é exemplo da palavra de Deus, ele segue, ele não só tem a sabedoria, como ele a pratica, ele imita Jesus, ele imita os atos dele, ele tenta buscar a purificação todos os dias, a santificação. Ele honra o teu nome, Senhor.
O meu marido, Senhor, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá muitos frutos no tempo certo e as suas folhas ele nunca murcham. Tudo que ele produz sempre tem vida, é em abundância, tem alegria. Ele é um exemplo de uma árvore que está sempre frutífera, sempre pronta a ser generosa. Ele é generoso dentro do coração dele. Tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão, tudo que ele toca prospera, Senhor, porque ele serve a Ti, meu Pai, porque ele sabe o caminho reto que ele tem que seguir. E que não é o caso dos outros, dos ímpios, que se afastam do Senhor. O meu marido, ele nunca vai ser palha, ele nunca vai ser levado pelo vento. Porque os ímpios, eles podem resistir, eles não resistem ao julgamento, mas o meu marido sempre vai ser exemplo, e a vida dele vai ser a ponto de dar exemplo para os ímpios, porque os ímpios vão ver no meu marido a luz que vem do Senhor, exalando o perfume que vem de Deus. O meu marido vai ser sal na terra, pois o Senhor aprova o caminho do meu marido. Ele é justo, diferente do caminho dos ímpios que leva à destruição. O meu marido, ele nunca vai caminhar pelo caminho da destruição, porque ele sempre vai procurar o caminho reto, o caminho do Senhor, o caminho da justiça. Ele vai ser sábio. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é assim, né? Você pode declarar o nome do seu marido, você pode dizer assim: como é feliz o meu marido, fulano de tal, né? No meu caso, como é feliz o meu marido, porque eu tenho certeza, eu declaro que ele não segue o caminho dos. Então você também pode declarar o nome do seu marido, não tem problema. Mas quando você orar, ore essa, né, o Salmo 1 ou qualquer outro salmo pelo seu marido, mas declarando como que você é filha, você está pedindo para um pai, você está intercedendo por um irmão, né, pelo seu marido, que é unidade com você, e que vocês pertencem ao reino, vocês querem a vida eterna, né, para garantir a nossa salvação, reconhecendo a obra na cruz. E daí, me conte aqui nos comentários se você fez, se você gostou. Curte esse vídeo para outras pessoas também poderem orar, né, principalmente pelo seu marido. Então, faça isso, me conte seu testemunho, me diga se você achou legal, se você está fazendo. Pode fazer também, gente, isso como um propósito, tá? Orar, assim, eu vou fazer um propósito de oração, orar desse jeito pelo meu marido, o Salmo 1, 7 dias. Pode fazer o Salmo 1, uma semana, depois pode fazer os salmos mais conhecidos, o 23, ou 91 ou outros que vocês queiram, mas façam propósitos e orem declarando o nome, se aproprie, é apropriar, dizer Senhor, o Senhor diz que o Senhor aprova o caminho dos justos, então eu quero que o Senhor aprove o caminho do meu marido, que o Senhor desvie ele de qualquer coisa que afaste do Senhor, que afaste do seu caminho. Declare: "O Senhor disse isso, então eu me aproprio, eu declaro vida sobre o meu marido, eu declaro que ele vai ser justo, ele tem um coração justo, um coração puro", né. Aqui eu fiz de uma forma, assim, né, didática para ficar para vocês, mas você pode ficar aí meia hora, 1 hora declarando sobre um salmo sobre a vida do seu marido, sobre a sua vida, enfim, quem você decidir. Mas se posicione nesse momento de orar a palavra como uma filha, como uma irmã e como um pertencente do reino. E vamos para o próximo vídeo.